Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma figura que nos ajude a compreender melhor o momento que vivemos no Brasil, para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor, viver melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o professor Luiz Felipe Miguel, que vai conversar conosco nessa entrevista, falando sobre Brasil, política, economia, cultura, livro, né? Mas antes de a Eleonora apresentá-lo com mais detalhes e fazer a primeira pergunta, eu quero te convidar para participar da nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas principalmente divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Essa entrevista fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. E o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Luiz Felipe, muito obrigada por você estar aqui hoje, Obrigado, nossos estúdios caseiros do Tutameia. Luiz Felipe, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor de Instituto de Ciência Política da UNB, coordena o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades e é um observador, um analista muito afiado da situação complicadíssima que a gente está hoje no Brasil. E ele está aqui também porque está lançando o livro, né, Rodolfo? Isso. Vamos mostrar aí o livro, aqui, em primeiro lugar. Aqui, vou mostrar aqui, daí já vamos fazer a entrada aqui. O colapso da democracia no Brasil, o lançamento da expressão popular com a Fundação Rosa Luxemburgo, Isso. que vai ser lançado hoje, Isso, aqui em São Paulo. E a gente está muito... O lançamento é lá na livraria Expressão Popular mesmo, na Rua da Abolição, ali no centro, no Bexiga. Ali. Isso. E a gente queria começar conversando sobre o livro mesmo, né? O colapso da democracia do Brasil. A democracia colapsou no Brasil? Como é que é isso, Luiz Felipe? Eu acho que a gente está vivendo um processo aí, infelizmente, em que aquilo que a gente achava que estava conseguindo construir em termos de uma ordem democrática, em termos de uma maior aceitação das demandas populares na hora da produção das políticas governamentais, de um compromisso maior com a igualdade, com os direitos, e isso está regredindo rapidamente. Eu acho que a gente vive claramente uma situação em que a ordem democrática ela está sendo destruída. Eu acho que isso é um fenômeno mundial, quer dizer, a gente está vivendo uma crise da democracia liberal pelo mundo afora, mas nós no Brasil, infelizmente, nós estamos na vanguarda desse processo, nós somos um dos países em que nós temos andado para trás mais rapidamente. A vanguarda do retrocesso. A vanguarda do atraso, é isso que nós somos, infelizmente. Então, quer dizer, o que a gente tinha? A gente saiu de uma ditadura que durou mais de 20 anos, certo? Uma ditadura em que as classes populares foram severamente reprimidas, em que houve censura, em que houve prisão política, houve tortura, houve morte, é um regime altamente repressivo. Saímos dessa ditadura numa transição complicada, mas que nos deixou a Constituição de 1988, que é uma Constituição com ambiguidades, com avanços e com outros pontos que não avançou tanto, mas que marcava a construção de uma ordem democrática e a ideia de um país menos injusto. E isso está sendo destruído. Quer dizer, a gente está num país em que nós temos na presidência da República alguém que se coloca claramente a favor da violência. Nós temos na presidência do Supremo Tribunal Federal, que é a instituição que tem como função zelar pela Constituição, alguém que diz que a Constituição tem que ser desidratada. Nós estamos vendo um aumento da repressão, nós estamos vendo um aumento da desigualdade, nós estamos vendo a retirada de direitos. Tudo isso acho que permite a gente afirmar assim que a democracia no Brasil está em colapso. E quais são os riscos disso para a sociedade brasileira? Eu acho que a gente tem o risco, e a gente está vendo isso já claramente, de chegar a uma sociedade ainda mais violenta do que o Brasil sempre foi, e nós sempre fomos uma sociedade violenta, mas a gente está vendo essa violência aumentando, violência de diferentes tipos, e uma sociedade ainda mais injusta. Eu acho que a gente está caminhando por uma ordem social em que as maiorias vão ser deixadas à margem, sem possibilidade de expressão, sem direitos, sem as condições mínimas de vida. Porque o projeto que está aí, que o governo Bolsonaro sintetiza, mas que na verdade não começa com o Bolsonaro, porque é o projeto da derrubada da democracia que vem com o golpe de 2016,
é um projeto de uma economia em que as vantagens ficarão nas mãos de pouquíssimos e as maiorias em condições cada vez mais precárias, e em que as hierarquias sociais de gênero, raciais e assim por diante vão ser tremendamente reforçadas. Então, a gente está caminhando para algo que eu vejo como uma distopia, quer dizer, uma sociedade absolutamente excludente e repressiva. Mas isso não é bom para a economia? Veja, quando a gente ouve esse tipo de expressão, de discurso, a gente tem que pensar que a economia não existe, certo? Quer dizer, a economia é uma construção mental. Uma determinada política econômica pode ser boa para alguns, outra política econômica vai ser boa para outros. Eu acho que esse projeto é bom para a economia de muito poucos, porque a verdade é que mesmo grandes setores da burguesia, do capital, eles não se acomodam nesse projeto. É um projeto em que a economia brasileira ela é completamente estagnada na sua posição de exportadora de commodities, em que, portanto, produtos de baixo valor agregado, com capacidade de empregar uma parcela muito pequena da mão de obra do país, e nada mais do que isso. Então, quem ganha são algumas empresas multinacionais, empresas internacionais que vão receber riquezas naturais do país, e alguns poucos conglomerados econômicos associados que vão extrair essas vantagens. Porque, de resto, por exemplo, o comércio. Como é que a gente pensa no comércio num país como o Brasil, com uma política econômica de redução do poder aquisitivo da esmagadora maioria da população? Certo? Vamos pensar em alguém que se tornou um emblema de muitos desses retrocessos, aquele que é conhecido como o velho da Havan. Certo? Se a Havan fosse de fato uma empresa que dependesse da venda de produtos populares, a Havan estaria vendo claramente que a gente está caminhando para o precipício, porque você não tem como manter uma rede daquelas com um empobrecimento gradativo das maiorias da população. Claro que no caso da Havan, ela vive de financiamento público, com aquelas outras coisas todas que a gente sabe que é aquela matriz de negócio. Mas assim, o comércio não tem como sobreviver, a indústria brasileira está sendo severamente atingida. E mesmo a nossa agricultura de exportação, os excessos desse governo fazem com que muitas vantagens que ela pretensamente tinha sejam ameaçadas, porque é um governo que, por sua política de agrotóxicos e por sua política de desmatamento, enfrenta resistências para a colocação dos nossos produtos nos mercados dos países mais avançados. Então, é um projeto muito excludente. Eu acho assim, o número de beneficiários desse projeto é assim reduzidíssimo. Quer dizer, mesmo com esse projeto que é nefasto também para a burguesia interna, você estava descrevendo aí alguns setores que se prejudicam, ele teve apoio dessa burguesia e ele, enfim, ele conseguiu esse espaço muito por conta desse apoio. Quer dizer, a burguesia agiu contra ela mesmo. E quando você diz que esse projeto é muito excludente, ele é mais excludente até que o da ditadura militar? Olha, eu acredito que sim, para as duas questões, na verdade. Começando pela ação da burguesia, das nossas classes dominantes de maneira geral. É que às vezes a gente acaba acreditando que esses setores sempre têm uma racionalidade na sua ação, mas na verdade essa racionalidade, como a de qualquer um de nós, é temperada também por outros elementos. Eu acho que foi construído um ódio antipetista que penetrou fortemente nesses setores. Isso tem que ser colocado na conta, e que é curioso, porque os governos do PT foram muito ciosos de não confrontar as nossas classes dominantes, de acomodar todos os interesses. Mas, sobretudo, o que eu acho que a gente tem que colocar na conta é que nós vivemos num país, o Brasil, cuja classe dominante tem uma tolerância muito baixa à igualdade. Nós somos um país cujas elites, por assim dizer, elas são muito ciosas de uma grande distância entre elas e o restante da população.
Então, as políticas dos governos petistas, que do meu modo de ver sempre foram muito tímidas, foram muito cuidadosas, medrosas mesmo algumas vezes, mas essas políticas elas acabaram dando a impressão de que a gente estava caminhando para um país em que essas distâncias sociais iriam ser diminuídas. Então existe uma reação contra isso, que é uma reação dessas classes dominantes e uma reação de boa parte da classe média, que a classe média é um setor da sociedade que extrai a sua identidade da distância que tem em relação aos que estão abaixo. A classe média foi instrumentalizada pela classe dominante? Ela foi instrumentalizada porque a classe média não ganha nada com o que está acontecendo, certo? A não ser esse conforto simbólico de que essas distâncias de volta estão aumentando e aquilo que ganha em algumas franjas aí de vantagens materiais com a existência de uma mão de obra que trabalha por um preço muito vil. Então, pensando na classe média, a classe média brasileira, ela sempre se beneficiou dessa mão de obra que fazia com que ela pudesse ter em casa empregados domésticos, ou que tivesse uma série de serviços pessoais, serviço de manicure, serviço de jardineiro, a preço de banana. Tá? Mas, na verdade, o que pesa mais para a classe média é a percepção da redução, simbólica da redução dessa diferença. Aquilo que às vezes as pessoas falam como brincadeira, agora os aeroportos estão cheios, mas isso é uma brincadeira, mas não é, porque existe uma percepção de que algum grau de exclusividade que a posição de classe média dava está se perdendo. Eu acho que uma questão central, por exemplo, é o acesso ao ensino superior. A classe média tipicamente não deixa herança para os seus filhos porque não tem patrimônio. O que deixava para os seus filhos era um diploma que lhe dava vantagens. Quando esse diploma se democratiza, essas vantagens parecem menores. Então, foi mobilizado esse egoísmo da classe média, que então sentia como problemático o avanço, mesmo que pequeno, dos mais pobres, e o discurso anticorrupção deu uma legitimação à manifestação dessa inconformidade. Mas eu acho que se, para boa parte, seja da classe média, tá, que está perdendo seus empregos, que está vivendo num país mais inseguro, tá, e mesmo para boa parte das classes proprietárias, a médio e longo prazo, esse projeto está sendo implementado, não serve absolutamente. E por outro lado, para pegar outra questão que você colocou, Leonora, eu acho que sim, quer dizer, que o projeto da ditadura militar, que era um projeto excludente, era um projeto autoritário, era um projeto anti-classe trabalhadora, ninguém tem dúvida nenhuma quanto a isso. Mas ele tinha um componente que está ausente do projeto atual, que era uma visão nacional, amparada numa ambição, às vezes até chauvinista, de um país que se tornaria uma grande potência. Isso fez com que a ditadura militar tivesse investimento na diversificação do parque industrial, desenvolvimento em algum tipo de independência tecnológica, comunicações, e levou a que em vários momentos tivesse inclusive pontos de atrito com os Estados Unidos. Certo? A política de informática é um exemplo. Política de informática, o acordo nuclear com a Alemanha, e esse governo é um governo completamente entreguista. É engraçado porque às vezes os jornalistas da grande imprensa, tentando dourar a pílula, falam que é um governo nacionalista. Que governo nacionalista? Governo nacionalista de se pintar de verde e amarelo. Agora, na política concreta, é um governo antinacional. Então, se aceita a nossa posição subordinada na economia capitalista mundial sem nenhum tipo de problema com isso. Se aceita a nossa subordinação política aos Estados Unidos completamente. Então, nesse sentido, quer dizer, como é um governo que nos congela nessa posição e cuja ambição é uma inserção absolutamente subordinada nas trocas internacionais, deixando claro que essa inclusão subordinada não tem condições de dar emprego para a maioria do povo brasileiro, então sim, é uma posição ainda mais excludente. E o que eu acho que é impressionante é que as Forças Armadas brasileiras, da ditadura para cá,
ela mantém todo o seu autoritarismo, toda o seu horror quanto às classes populares, quanto aos interesses da classe trabalhadora. Isso se manteve, seu anticomunismo bizarro, mas o que mudou foi que ela abandonou o que tinha de nacionalismo efetivo e aderiu a um livre mercadismo e a uma submissão aos Estados Unidos desenfreada. Dá para você entender como é que aconteceu esse processo? Pois é, eu não sei. Eu acho que a gente tem que estudar isso. Uma das coisas que eu sempre penso é que nós, em geral, nas ciências sociais, na ciência política, na academia no Brasil, mas de maneira geral, eu acho que as pessoas preocupadas com a política brasileira e com a democracia, eu acho que nós paramos de estudar sistematicamente os militares muito precocemente. Porque quando a gente teve o final da ditadura, o governo Sarney foi um governo tutelado pelos militares. O general Leônidas era o homem forte do governo. Então, os militares foram uma força importante na Constituinte, garantiram várias vitórias, inclusive em questões-chave que garantiam algum tipo de respaldo constitucional à sua intervenção política. Foram batalhas importantes e os militares mostraram força. Daí, quando o Collor assumiu, e o Collor era um direitista, mas que tinha rixas com a cúpula do Exército, naquele momento, muito fortes, o Collor desinflou politicamente os militares. Veio Fernando Henrique. Fernando Henrique criou o Ministério da Defesa com um civil no poder. Então, de repente, pareceu que a questão militar tinha se resolvido por milagre. Que os militares, que eram um risco para a democracia no Brasil, de repente não precisamos mais nos preocupar com ele, porque esse negócio se resolveu por milagre. Mas nada se resolve por milagre. Então, aquilo que pareciam batalhas menores, por exemplo, a respeito da memória da ditadura, da punição aos crimes da ditadura, eram sinais de que por dentro as Forças Armadas ainda eram um bastião de autoritarismo. Como é que se dá essa adesão ao liberalismo econômico extremado? Isso a gente ainda vai ter que estudar, porque o que a gente tem é uma memória do que foi durante a ditadura, que tinha setores mais intervencionistas ou menos, mas em geral existia um projeto de país que não prescindia da ação do Estado, isso era comum a todos. E hoje a gente tem alguém como o general Mourão, o vice-presidente, que é uma das figuras do governo mais alinhada ao Paulo Guedes. Certo? Um defensor de um liberalismo econômico extremado, de um Estado... enxugamento do Estado até contra as próprias Forças Armadas. Exatamente. Então, isso acho que é uma coisa que a gente ainda tem que entender. Agora, a gente tem que... enquanto a gente estuda essa gênese, a gente tem que ter claro que essa é a situação atual. Quer dizer, as Forças Armadas que estão intervindo de uma maneira cada vez menos discreta na política brasileira nos últimos tempos, que foram centrais, isso ficou claro no começo, elas estavam à sombra, mas conforme as informações vão saindo, a gente sabe que elas foram centrais para o desencadeamento do golpe de 2016, foram centrais para garantir que as eleições de 2018 acontecessem de uma maneira que permitiria a vitória do Bolsonaro, porque foram centrais para impedir que o ex-presidente Lula concorresse. Essas Forças Armadas têm um projeto, que é um projeto de tutela da ordem política. Quer dizer, claramente, você não tem competição eleitoral livre, porque as Forças Armadas intervêm para impedir que alguns sejam vitoriosos, e, ao mesmo tempo, de compromisso forte com o desmonte do Estado brasileiro. E submissão aos Estados Unidos. Exatamente. E submissão aos Estados Unidos. Que é uma coisa... Eles festejaram até o fato de um militar brasileiro ter sido colocado naquele tal Comando Sul das Forças Armadas norte-americanas. Né? Então, aquilo que existia de um certo nacionalismo genuíno, que fazia com que, embora as Forças Armadas estivessem naquela narrativa do mundo livre contra a cortina de ferro, mas que existia a ideia de garantir autonomia às próprias Forças Armadas e ao país, isso foi se dissipando. Porque esse discurso do anticomunismo parece uma coisa trazida não sei de onde, de que baú, porque se esse discurso colou lá em 64, ameaça comunista, hoje parece uma coisa tão fora de propósito.
Pois é, porque mesmo lá em 64, a ameaça comunista era algo extremamente exagerado. Sem dúvida, mas nós tínhamos a União Soviética, tinha a Guerra Fria. E agora, não existe mais comunismo para ser ameaça, vamos reconhecer. E daí que você tem a criação de outros fantasmas. Então nós temos o bolivarianismo, nós temos o petismo. Então o que se constrói é um polo que seria a esquerda, e na verdade uma esquerda cada vez mais moderada, e ela é o grande inimigo, o grande fantasma. Agora, o que a gente tem nesse processo, e isso também é algo chocante, é uma decadência do grau de racionalidade em que o debate público acontece. A gente está numa situação que alguns autores chamam de pós-verdade, então a gente não tem nada com que embasar a nossa discordância, porque são mundos paralelos. A gente não pode nem mais partir do pressuposto de que a Terra é redonda, porque eles já vão dizer que a Terra é plana. Então, eles vão dizer que o PT estava implantando o comunismo no país, o que não tem o menor sentido. Era uma política de compensações muito tímidas, certo? Aos excluídos da ordem capitalista. Não houve nenhuma tentativa de mudança estrutural que apontasse minimamente a uma ordem socialista. O comunismo, quer dizer, a parte do bolsonarismo trabalha com a ideia de que os médicos cubanos eram agentes subversivos infiltrados no país, de que você tem imigrantes haitianos que formam uma guerrilha e coisas assim absolutamente absurdas. Isso impede qualquer forma de debate, porque você não tem um mundo real onde ancorar as divergências. Isso também não é por acaso, isso também não acontece só no Brasil, e isso tem sido preparado. Quando a gente vê os Steve Bannon da vida falando, isso é algo deliberado, que é uma forma de você conseguir uma massa que é mobilizada pelo que tem de pior no ser humano, que é onde eles puxam, né? Os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos preconceitos, e tornar essa massa absolutamente infensa a qualquer tipo de contaminação por outra visão de mundo. Bolsonaro tem feito isso. É a única coisa que explica que alguém com notório déficit intelectual que ele tem, sua incapacidade de organização dos argumentos e assim por diante, seja para, segundo as últimas pesquisas, 12% da população tem uma fé inquebrantável nele. Por quê? Porque existe uma parede que impede de qualquer maneira que se atinja as crenças que estão sendo produzidas nessas pessoas. A tropa precisa estar unida porque tem um inimigo a combater, a enfrentar. Quer dizer, mesmo que esse inimigo não exista ou não seja aquilo que está sendo delineado por eles. É o que às vezes é chamado de a produção do pânico moral, certo? Quer dizer, porque a ideia é que é o pânico é algo que, quando nós estamos em pânico, nós não paramos para pensar, nós vamos reagir imediatamente, é instintivo. Então, esse pânico é alimentado, seja na questão, então, da sexualidade, certo? E daí eles inventam a ideologia de gênero e que estão pervertendo as nossas crianças e um monte de coisas absurdas, mas o que isso faz? Leva a essa reação emotiva, imediata, não refletida. E a outra coisa são os comunistas chegando para destruir a nossa civilização. Então, essa alimentação do pânico moral, eu acho que é central para o avanço da extrema-direita hoje e tem como consequências a impossibilidade do debate e o aumento da violência. Porque esses que estão mobilizados pelo pânico, eles são levados a julgar que medidas extremas são necessárias diante da grandeza da ameaça. Então, essa violência que a gente tem visto aumentar nos embates políticos, eu acho que também é uma consequência necessária de uma nova formatação do discurso da direita. Bom, essa violência, além da violência verbal, como estava, ela está sendo vista nas ruas também, o crescimento do uso do Estado contra aqueles que são declarados inimigos.
aconteceu no Rio de Janeiro essa tragédia, o assassinato da menina Ágata. Queria que o senhor comentasse essa ação aí das polícias sobre o governo Bolsonaro e alguns governos estaduais que assumem o mesmo discurso do Bolsonaro. E com destaque para o governo do Witzel, que é de uma agressividade verbal e um estímulo à violência efetiva das polícias, que é uma coisa assim, absolutamente inaceitável. Quer dizer, o fato de que um sujeito como esse seja governador de um dos maiores estados do país é deprimente. Mas o que eu acho é que a gente tem a construção de toda uma visão de mundo que está sustentando isso. Porque, assim, que o Witzel seja um psicopata é algo individual. Agora, que ele tenha conseguido se eleger e ainda mantenha uma grande base de apoio, mostra que a gente tem um problema na forma como a sociedade está vendo a si mesma e aos seus problemas. O que eu acho é que a gente tem um avanço de um discurso punitivista, que é um avanço de um discurso, na verdade, amoral, de que determinados fins justificam qualquer meio. Então, o que a gente tem, e é um paralelo, é claro, são graus diferentes, mas o que a gente está vendo no âmbito da justiça, em que os requisitos de proteção aos réus, de aceitação do princípio da presunção de inocência, de permitir o direito de defesa, eles estão sendo atropelados em nome da ideia de que é necessário punir os culpados, seja de que maneira for. E mais, de que se nesse processo alguns inocentes caírem, é o preço a pagar e que vale a pena. Que é o contrário daquilo que... Por que a nossa Constituição de 88 marca de uma maneira tão forte a presunção de inocência e o direito à defesa ampla? Porque a gente estava saindo da ditadura e a gente entendia a importância de garantir aos cidadãos a proteção contra a violência do Estado. Então, esse discurso, ele ecoa de uma maneira ainda mais cruel na ideia de que a guerra contra a violência urbana exige uma polícia muito ativa e que nessa campanha, infelizmente, alguns inocentes serão atingidos. Então, a gente tem aí várias perversões do que a ordem democrática coloca. A primeira, a ideia de que a polícia é apresentada não como uma força para proteger a cidadania e a ordem pública, mas como uma força de guerra contra outro exército, e a ideia de que você pode matar um inocente, ou 2, ou 1000, se esse for o preço para serem os danos colaterais, né, da guerra contra a violência, que não tem resultado, porque a violência não diminui com o aumento da violência policial, muito pelo contrário, e que mostra uma visão completamente equivocada. Eu acho que, na verdade, não são danos colaterais, né? É isso que a gente tem que deixar claro. Porque são o efeito da criminalização de toda uma parcela gigantesca da população. A população negra, a população pobre, a população das periferias, porque a gente volta a ter um Estado que vê determinados grupos como sendo as classes perigosas, né, como historicamente são colocados. Então, a classe trabalhadora e os excluídos são aquelas parcelas da população que têm que ser contidas da maneira que for. Não estou dizendo que com isso o Witzel determina diretamente o assassinato da menina da Ágata, por exemplo, mas que isso é uma consequência esperada dessas políticas de carta branca para a violência policial e de criminalização das populações periféricas. É uma tragédia civilizatória, né, que a gente esteja num país em que isso é aceito por uma grande parcela da população. A ponto de os presidentes ou direções dos diversos partidos de oposição ontem entraram com uma notícia crime contra o Witzel, argumentando exatamente isso, que é uma espécie de autor intelectual dessa morte. Ele, acho que assim, duvido que, infelizmente, que
que a ação prospere, certo? No país em que nós estamos. Mas eu acho que não tem dúvida quanto a isso, porque existe uma linha muito direta, né, entre o discurso do Witzel, a ação da polícia e essas consequências trágicas. Essa linha é evidente. Quando o Witzel fala, como ele falava na campanha, um jornalista, inclusive, agora não lembro o nome do jornalista, mas lembrou isso hoje, que perguntaram para o Witzel na campanha qual é o recado que você dá para o seu eleitor, e o Witzel falou, o recado que eu dou é: não saia na rua com um fuzil, porque senão você vai morrer, nós vamos te matar. Um sujeito que faz sua campanha dizendo que tem que atirar na cabecinha, que fala em abate de pessoas, então o que você tem é uma carta branca para uma escalada da violência policial, e não tanto que é uma escalada que já parte de um patamar altíssimo, que a violência da polícia brasileira sempre foi alta. E a ideia da carta branca, e não é o Witzel sozinho, quer dizer, o projeto do Moro para a segurança pública é um projeto que se apoia em grande medida na ampliação da possibilidade da violência policial irrestrita. Então a gente está numa situação em que claramente, quer dizer, nós temos uma autoria intelectual que é o Witzel e o restante do discurso ultrapunitivista da extrema-direita, que estão fazendo com que essa violência seja cada vez mais incentivada, certo? Nós temos aí... hoje o Witzel baixou um decreto em que os policiais não são mais premiados por não matarem. Daqui a pouco vão estar sendo premiados por matarem. Tá? Então a ideia de uma polícia que protege a cidadania não existe. O que existe é uma força de ocupação. Uma força de ocupação contra o próprio povo. É engraçado porque durante o processo do mensalão elaboraram aquela ideia do domínio de fato com o objetivo de criminalizar algumas pessoas. Agora, se existe domínio de fato e na verdade, mas existe um discurso de incentivo a determinadas práticas, é dessa extrema-direita, é do Witzel, como do Moro, como do Jair Bolsonaro. Acho que, enfim, um dos elementos centrais desse discurso no Brasil hoje. A gente está comentando aqui o assassinato da Ágata, e a gente estava lembrando como demorou para essa notícia ter alguma repercussão, e a gente estava comparando aqui numa conversa nossa com a questão da Bienal, né, do beijo gay. Como o beijo gay teve uma repercussão, né, na classe média muito mais rápida do que o assassinato da Ágata. Isso revela o quê? Ou seja, banalizou a violência? O que mostra essa... Olha, eu acho que revela, em primeiro lugar, a nossa divisão de classes tão forte no país, porque o fato é que o caso da Bienal, que é claro que é sério, uma ação do Crivella, feita sabendo quais iam ser seus desdobramentos, mas é claro que é sério, é claro que a gente tem que combater a censura e tem que combater a homofobia. Por outro lado, dias antes daquela tentativa de censura pelo Crivella, o Dória tinha recolhido o material didático de todas as escolas de São Paulo por causa de uma página que falava sobre diversidade de gênero, respeito à diversidade sexual e as discussões sobre identidade de gênero. A repercussão da ação de censura do Dória, que era em si muito mais grave que a do Crivella, foi muito menor. Mais uma vez, o que tem ali de diferença? Aquilo atingia as crianças das escolas públicas, que aliás iam ficar não só sem aquela página, iam ficar sem material didático do bimestre inteiro. Certo? E ao passo que a Bienal é um espaço em que a classe média se identifica ainda mais com heróis da Marvel, certo? Que pertencem a um universo mental. E daí quando uma menina como a Ágata é assassinada, esses assassinatos, eles são claramente delimitados, quer dizer, onde as balas perdidas estão da polícia? Estão nas periferias, estão nas favelas, atingem a população mais pobre.
As balas perdidas têm alvo certo. Exatamente, elas são perdidas mas num tropo, né? Elas sabem para onde estão indo. Então você, claro, eu não estou dizendo que as pessoas sejam insensíveis por definição, mas você tem um imaginário construído de que a favela é um bang-bang, que as pessoas que moram lá, elas estão sempre com a sua vida em risco. Isso não é verdade, isso é construído também, uma visão de fora que vai sendo reproduzida, e a classe média vê dessa forma. Então ela entende, em primeiro lugar, uma tragédia como essa como algo que faz parte do dia a dia. Eu acho que houve um trabalho significativo de demonstração de quão grave esse caso era. Eu acho que isso foi se espalhando pelas redes sociais, chegou na mídia convencional, tardiamente. Certo? Jornais aqui de São Paulo mesmo demoraram 2 dias para de fato, dar algum peso a uma notícia. Uma menina de 8 anos, certo? Quer dizer, morta por um policial que atirou em pessoas que estavam passando. É um absurdo sob qualquer sentido, mas existe essa naturalização de que determinadas parcelas da população estão imersas na violência, então a gente não precisa nem prestar atenção contra isso. Eu acho que isso gruda com algo que a gente estava falando lá no começo. A gente tem uma divisão de classe quase que intransponível no Brasil, e uma classe média que procura reforçar essa distinção. Eu acho que nesse caso, a minha interpretação é que demorou para repercutir por causa desse fosso de classe. Mas isso é uma coisa das pessoas, ou o amigo, você falou da empresa de São Paulo, a mídia em geral tem uma parcela de responsabilidade, se não uma grande parcela de responsabilidade nessa naturalização desse tipo de coisa e de outras barbaridades que vem acontecendo no Brasil? Eu acho que a mídia tem um papel central. Assim, eu acho que a gente tem vários mecanismos que levam a que determinadas representações do mundo sejam predominantes. Mas a mídia é um dos eixos centrais disso. Eu acho que a gente tem, no Brasil, uma mídia extremamente desqualificada, tá? No sentido de que os imperativos profissionais, certo, que o jornalismo assume, eles ficam muito em segundo plano em organizações de mídia que estão dispostas a trabalhar pelos seus interesses mais imediatos, certo? Então, por exemplo, a perseguição judicial contra o ex-presidente Lula, certo? Sérgio Moro não existiria como herói nacional se não fosse a campanha de propaganda que a mídia fez. Se a gente pode dizer que lá atrás era possível que fosse algo ingênuo, que as pessoas acreditassem naquilo, hoje isto é impossível. No entanto, se a gente liga a televisão e vê os noticiários das grandes redes de televisão, a Vaza Jato não existe. Todo esse escândalo não existe. A demonstração clara de que houve uma perseguição judicial, que o julgamento foi fraudado, não existe. Nada disso existe. Isso é deliberado, quer dizer, isso não existe critério de noticiabilidade que faça com que algo dessa dimensão possa ser ou apagado de vez ou colocado lá de uma maneira secundária e críptica, para que o seu público não... Então, quer dizer, quando a gente lê os estudos sobre ética jornalística, a ideia de que, idealmente, o jornalismo deve ser neutro, ou seja, não deve decidir se publica ou não publica pensando nas consequências da divulgação daquela informação. A imprensa brasileira é tudo o contrário. As decisões editoriais são tomadas, em grande medida, prevendo qual vai ser o resultado político imediato da divulgação ou não daquela informação. Então, são meios de comunicação muito partidarizados,
com muito pouca abertura para pluralidade, então a gente não vê a discussão na sociedade acontecendo nesses meios. A reforma da Previdência serve como um exemplo perfeito. Quem lê os grandes jornais, mais ainda quem assiste os telenoticiários, parece que existem uma série de consensos que na verdade não existem. Ou por outra, o estudo dos economistas da Unicamp que mostraram que os cálculos que o Ministério da Economia apresentou ao Congresso estão fraudados. Isso não apareceu na mídia. Então, é algo que não tem a pluralidade da discussão, não tem debate, e, ao mesmo tempo, tem uma visão de classe, quer dizer, muito própria. O mundo da classe trabalhadora, o mundo das periferias, o mundo dos pobres é visto do lado de fora. Existe quase um exotismo na apresentação dessas vivências. E daí as próprias maiorias da população acabam consumindo uma representação sobre elas mesmas que é a que vem de fora. Eu acho que isso, assim, na imprensa brasileira é muito, muito evidente. No seu livro você tem um capítulo inteiro, né, sobre o papel da mídia no golpe de 2016, e eu queria retomar um pouco o livro. Tem um outro elemento aí que você cita como importante, que é o interesse externo no golpe. Queria que você falasse um pouco sobre isso, à luz do que já saiu, porque você já falou interesse da burguesia, né, as Forças Armadas tutelando, a mídia e os interesses externos. Como é que ficam nessa história? Olha, eu acho que a gente não é capaz de compreender a gênese do golpe de 2016 sem levar em conta o fato de que os Estados Unidos estavam Estados Unidos em primeiro lugar, certo? Existem outros interesses externos, mas os Estados Unidos como potência hegemônica. Os Estados Unidos estavam e estão ainda num processo de retomada da sua tutela sobre a América Latina. Existe uma ofensiva em vários países, certo? Muito forte. E com um conflito específico com o Brasil em relação a tentativas dos governos petistas de ampliarem os laços com outros países do Sul, certo? Uma política mais Sul-Sul. O eixo de negócios e de financiamentos com China, Rússia, Índia e África do Sul, né, os chamados BRICS, a ideia daquele banco de financiamento, de investimento trilionário que seria formado, e mais concretamente também a questão das reservas de petróleo. Certo? É curioso porque boa parte dos comentaristas aí liberais gostam de dizer que essa coisa de petróleo está ultrapassada, porque a economia agora é informação, mas a gente vê que boa parte dos conflitos geopolíticos continuam tendo as reservas minerais de petróleo em primeiro lugar como seu principal motor. Então, existia claramente, isso foi demonstrado em vários momentos, uma tensão entre Brasil e Estados Unidos por causa desses passos na direção de uma política mais nacionalista e independente em relação à economia. Eu acho que os episódios das gravações ilegais do grampo da presidente Dilma pelas agências de segurança dos Estados Unidos, tem vários momentos que essa tensão vai ficar clara. E eu acho que embora a gente vá saber muito mais daqui a anos, quando os documentos forem desclassificados, mas ainda assim a gente já tem várias pontas, desde os movimentos da direita, que tem financiamento das fundações privadas dos Estados Unidos, certo? Então, existe uma linha que junta o MBL, por exemplo, que era um braço dos Estudantes pela Liberdade, certo? Que por sua vez é financiado pela Atlas Foundation, que era sobretudo os irmãos Koch. Agora é um irmão só porque o outro morreu, mas que são os bilionários da extrema-direita dos Estados Unidos que têm feito um esforço muito grande de intervenção no clima
político e no clima intelectual, no clima de ideias pelo mundo afora, no Brasil inclusive. Então a gente teve, ao longo assim, dos últimos 10, 15 anos, um investimento muito forte em fundações, em espaços de difusão de ideias da extrema-direita, com financiamento dessas fundações dos Estados Unidos, que não deixa de ser um financiamento público, porque essas fundações, por sua vez, são mantidas com base em renúncia fiscal do Estado estadunidense. Por outro lado, a gente tem já vários pontos que mostram cooperação entre a Operação Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, certo? E nós temos o fato de que assim que o golpe tem sucesso, nós temos nomeado como chanceler brasileiro José Serra, que depois tem que sair, é substituído pelo Aloísio, e Serra e Aloísio são, sem dúvida nenhuma, os dois políticos brasileiros mais estreitamente vinculados aos Estados Unidos. Certo? Inclusive antes mesmo, quando ainda estava para assumir, eles já estavam indo aos Estados Unidos, fazendo suas conversas. Foi desclassificada a conversa do Serra, quando ainda era candidato a presidente, anunciando que iria entregar o pré-sal às petroleiras norte-americanas. Às petroleiras deles. Então, assim, acho que é claro, a gente já tem alguns elementos, mas o clima de opinião que permitiu a queda da Dilma foi em grande medida produzido com financiamento e treinamento dos Estados Unidos. Existia uma intenção clara de cortar iniciativas políticas do governo brasileiro que ampliava a nossa independência, e do golpe para cá, várias medidas foram tomadas que beneficiam, em primeiro lugar, ou mesmo exclusivamente, os interesses econômicos estadunidenses. Então, acho que a gente tem peças suficientes para afirmar que esses interesses foram centrais nessa derrubada da democracia brasileira. Quer dizer, e mesmo internamente, os apoiadores dos Estados Unidos nesse golpe, eles podem ser prejudicados até pelo golpe, né? Por exemplo, eu digo no caso dos industriais, Sim. no caso como a gente estava falando antes, da burguesia interna, quer dizer, apoiaram um golpe que, no limite, se volta contra eles. Os que ganham são aqueles que estão mais estreitamente associados aos interesses internacionais, que são parceiros menores desses interesses, sobretudo estadunidenses, no Brasil. De resto, pelo menos até onde a gente vê, da forma como as coisas estão acontecendo, porque é uma política de terra arrasada, na verdade, no país. Então, aqueles capitais que são nacionais ou que dependem do mercado interno para sobreviver, eles têm muito pouco espaço. Porque o que se projeta no Brasil, com o governo Temer, já tinha sinais nessa direção, mas com o Paulo Guedes é muito mais claro ainda, é um país em que a gente vai ter talvez 50 milhões de pessoas empregadas, certo? Nesses setores aí, e nós vamos ter uma multidão desempregada, subempregada, com empregos intermitentes, porque é uma economia que não tem pujança internamente e que externamente vai entregar produtos que hoje, com as formas de mecanização da agricultura, por exemplo, da mineração, empregam uma parcela relativamente pequena das pessoas. E essa população, esses milhões, essas dezenas e dezenas de milhões de excluídos vão ser contidos por uma força de ocupação. Uma força de ocupação. Assim, para mim, esse é o cenário final da implantação dessas políticas. De economia colonial colonizada. Exatamente. A gente está... E nessa economia, nós temos uma pequena parcela da burguesia brasileira que vai manter seus interesses aqui, provavelmente vai se mudar para Miami, se já não está se mudando, e vai fazer parte
dessa elite, na verdade, estadunidense, apenas com um passaporte diferente. Mas o Brasil não é muito complexo para caber nessa camisa de força tão retrógrada, tão colonial, como você está descrevendo? Quer dizer, não tem... Há uma resistência, ainda que a gente não tenha tido uma resistência importante ao golpe, como você descreve no livro. Quer dizer, há uma resistência... queria te perguntar sobre essa resistência. Agora, será que não vai haver um movimento contrário a essa aniquilação do país? Como é que você está vendo isso? Eu acredito que esse cenário, que eu acho que é para onde as políticas que estão sendo adotadas caminha, ele realmente é difícil você imaginar que a gente vai conseguir colocar o Brasil dentro dele, certo? Porque isso, o que eu imagino é que exige uma espiral de violência para controlar essa população, que ela não é sustentável a médio prazo. Tá? Eu acho que o que a gente está vendo hoje, e isso é um dos problemas, a meu ver, centrais da nossa conjuntura. A gente está vendo hoje muito desânimo, certo? Eu acho assim, a gente tem um núcleo pequeno, relativamente pequeno, embora seja grande por tamanho despropósito, mas é um grupo minoritário de pessoas que estão acreditando nesse projeto. A maior parte desse grupo objetivamente não se beneficia desse projeto, mas está nessa espiral da pós-verdade, das fantasias persecutórias, de uma paranoia alimentada, e nós temos esse grupo. Mas a maior parte das pessoas percebe que a gente está indo muito mal. Percebe que as condições de vida estão piorando e as expectativas do futuro mais ainda. Não é razoável pensar que as pessoas não percebem que, por exemplo, a reforma da Previdência as prejudica. Não é possível que uma pessoa que tem um horizonte de se aposentar daqui a 5 anos não perceba que vai se aposentar daqui a 10 ganhando menos do que esperava ganhar. Isso não é difícil. O problema é que a gente ainda está no momento que as pessoas estão achando que não existe como impedir que isso aconteça. Eu acho que isso foi um dos grandes efeitos desse processo tão rápido em que a gente evoluiu, que a gente levou tanta pancada seguida na cabeça, que parece que a gente não consegue reagir, e isso tem sido introjetado, eu acho, de diferentes maneiras. Eu acho que a gente tem um problema, porque durante o período do governo do PT foi um período de desmobilização, em grande medida do campo popular, desmobilização do movimento sindical, por vários motivos. Esse erro tem que ser avaliado, mas tem o fato que a gente apanhou muito, muito rapidamente, e que existe uma espécie de fatalismo. E as pessoas estão aí tentando se virar individualmente. Fatalismo na população e na oposição. Em ambos, eu acho, e se realimentam. Certo? Quer dizer, que a liderança da oposição nas cordas não é capaz de mobilizar, e uma mobilização fraca não faz essa oposição perceber que tem como trabalhar. Eu acho que esse fatalismo, e que é alimentado permanentemente, faz com que a gente esteja atrasado nas nossas tarefas, eu acho, de resistência. Agora, tem uma coisa que eu sempre digo, eu acho que as pessoas elas aprendem com a própria experiência. Eu acho que se a gente não acredita que as pessoas sejam capazes de aprender com a própria experiência, a gente realmente joga a toalha. Tá? Então, é claro que a capacidade de adaptação a uma condição cada vez pior, ela tem limite. Tá? Eu acho que não é possível, quer dizer, um projeto tão antipovo como esse que está se apresentando, e que piora tanto a vida das pessoas, que rebaixa tanto o horizonte da esmagadora maioria da população, ele fatalmente vai nos levar a algum tipo de reação. Essa reação, no momento, ela aparece em algumas explosões de indignação, e a gente vai ter que trabalhar para transformar isso numa capacidade de ação política mais vigorosa e mais continuada. Tá? Para pegar, por exemplo,
um espaço, que é um espaço específico, mas no qual eu estou inserido, que é o espaço da educação. Existe uma insatisfação muito grande com as políticas educacionais desse governo. Nós temos um ministro da Educação cuja principal função é ofender diariamente estudantes, professores. E trabalhar para acabar com o ensino público gratuito. E eu acho que no projeto acabar com qualquer forma de ensino, porque está vinculada a essa ideia de um país que não precisa produzir conhecimento, não precisa. A gente está numa determinada posição no cenário internacional em que a gente não precisa de ciência, a gente não. Certo? Mas, em suma, é uma política de agressão permanente contra a educação. A educação pública em primeiro lugar, porque daí junta com o projeto privatista, mas existe um ódio ao conhecimento em geral. E existe uma indignação muito forte, e isso se manifestou em alguns momentos, como, por exemplo, nas grandes manifestações do primeiro semestre desse ano. As duas grandes manifestações que aconteceram. Só que essas manifestações elas não são suficientes. Inclusive porque se a gente tivesse com um governo normal, uma manifestação daquele tamanho levaria a alguma reação, porque esse governo entenderia que tinha que prestar satisfações a essa massa de pessoas. Mas não, esse é um governo que trabalha na ampliação do confronto permanentemente e, portanto, a gente vai ter que passar da nossa capacidade de expor a nossa indignação em uma grande manifestação eventual para formas de atuação continuada, o que exige um salto de organização que tem que ser feito. Tá? Porque, ao mesmo tempo que a gente teve aquelas grandes manifestações, a gente tem visto intervenções em várias instituições de ensino superior, certo? Com a nomeação de interventores por fora dos processos eleitorais, e agora a gente tem visto em alguns lugares um aumento da resistência contra isso. Mas isso precisa de um trabalho mais continuado. Agora, eu acho que não falta insatisfação, não falta indignação. E é por isso, quer dizer... Os partidos e os movimentos populares é que estão aquém das necessidades da população. Eu acho que estão. Eu acho que a gente tem um período muito grande de acomodação com uma certa institucionalidade política. Essa institucionalidade política está ruindo, mas se continua investindo nela. O que se imaginava é que nós tínhamos uma democracia eleitoral, e nós, a esquerda, sempre criticamos os limites dessa democracia, que a democracia verdadeira devia ser mais do que isso, mas nós tínhamos uma democracia eleitoral, já era alguma coisa. E que com essa democracia eleitoral a gente teria o quê? Formação de uma determinada maioria que levaria um determinado projeto ao poder. Esse projeto seria capaz de implementar políticas que beneficiariam essas maiorias renovariam esses mandatos, criando um círculo aí virtuoso. Certo? Se necessário, e isso ficou claro na estratégia vencedora durante tantos anos, sacrificar tudo para ganhar a presidência da República, porque a presidência da República teria a capacidade de cooptar o Congresso, como sempre foi feito na política brasileira, e com isso garantir a continuidade dessas políticas, e esse círculo continuaria, vamos dizer assim, para sempre. O golpe marca uma ruptura com isso. E a eleição ilegítima do Bolsonaro, quer dizer, uma eleição que foi tingida de legitimidade pela intervenção do judiciário, agora a gente sabe com os militares por trás, mostra que isso não está mais funcionando porque alguns não podem ganhar, portanto a democracia eleitoral não está funcionando. No entanto, para grande parte da oposição, as eleições são o alfa e o ômega da luta política. O que se pensa é nisso, inclusive, muita briga por quem vai ser o candidato aqui, muita concessão para... Está claro que não adianta, que se a gente não tiver mobilização popular, o resultado da eleição não vai ser respeitado, a própria eleição não vai acontecer de uma maneira que seja legítima. Certo? Por exemplo, Lula não foi candidato em 2018 por causa de uma decisão do judiciário completamente enviesado. Essa decisão foi possível porque não existia força na rua para barrá-la. Então, se a gente não tiver... Não estou dizendo que a gente não deva se preocupar com as eleições, mas se a gente não tiver uma capacidade de mobilização popular, as eleições por si só não vão reverter esse quadro. Ou então,
ainda a confiança no judiciário. Não estou dizendo que não deva entrar, utilizar os mecanismos do judiciário. Agora, a gente não tem dúvida que esse judiciário é um poder político também. Será que o Supremo vai ser capaz de reverter decisões da Lava Jato? Isso vai depender da força de pressão sobre o Supremo para que ele cumpra a lei. Porque... Parece uma coisa... Forçar o Supremo a cumprir a lei... Porque se for... É uma coisa... Assim, outro dia eu li uma entrevista do Gilmar Mendes, em que ele diz, não, naquele momento, impedir a posse do Lula na Casa Civil parecia o certo, à luz das informações que eu tinha. Quem que o Gilmar Mendes pretende enganar com isso, como se o Gilmar Mendes não soubesse perfeitamente o que estava acontecendo, o significado daquela decisão naquele momento? Só que daí a gente teve uma mudança no jogo de forças da política brasileira que fez com que o Gilmar mudasse de posição. Mas o seu compromisso com a lei, com o Estado de Direito, é muito assim, peculiar. Então, o que a gente precisa é ter força, e essa força depende da gente ampliar a nossa organização, ampliar a nossa capacidade de mobilização. Não, assim, a ideia de que a gente vai ter um atalho, que vai vir aí a eleição, vai ganhar alguém e pronto, a gente vai recuperar o que perdeu, não. Porque, primeiro, que se esse alguém tiver arriscado de ganhar, pode ser que consiga impedi-lo de concorrer. Depois, se ele ganhar, vão tentar forçá-lo de todas as maneiras, com todas as formas de pressão, se for o caso, até retirá-lo. A história recente mostra isso. Então, a gente tem que ter força. Na verdade, eu acho assim, a gente tem que pensar que a democracia como arranjo político, numa sociedade tão desigual como a nossa, ela funciona na medida em que o campo popular tem força para fazer com que ela seja respeitada. E a gente já viu como o lado, digamos, o lado que hoje é representado pelo governo Bolsonaro, mas que já foi representado, liderado pelo Aécio, é infenso à democracia, né? Durante as eleições, durante o processo eleitoral, o Bolsonaro já dizia que se ele perdesse, não aceitaria o resultado. Quer dizer, como é que essa pessoa está dentro do jogo democrático? Exatamente, eu acho. Quer dizer, porque a democracia que a gente tem, a gente tinha a democracia eleitoral, a democracia liberal, ela garante já uma série de desigualdades, certo? Entre quem tem dinheiro, quem tem capacidade de pressão, quem tem recursos materiais e simbólicos. Mas ela garante às pessoas comuns um poder que é o poder do seu próprio número. Então, o esforço que a gente faz na democracia é fazer com que as pessoas sejam capazes de identificar da maneira mais nítida possível quais são seus interesses e expressa a partir do voto. E isso funciona. É limitado, é pouco, mas funciona. Tanto é que quando o Lula ganhou em 2002, tem um governo que é um governo com todas as complicações que tem, mas que apresenta políticas que pela primeira vez mostram para uma grande parcela de pessoas excluídas que o Estado brasileiro podia atuar a favor delas. E essas pessoas se alinham eleitoralmente a esse projeto. Tanto é que a gente tem uma mudança clara na geografia do voto entre as eleições de 2002 e as eleições de 2006, que mostram o quê? A resposta do eleitorado às políticas sociais, às políticas compensatórias do governo federal. Isso é a democracia eleitoral em funcionamento. As pessoas reconhecem políticas que as favorecem. Então, é claro que para projetos políticos que dependem de beneficiar apenas uma minoria, não interessa que funcione um sistema em que a maioria seja... Então, o que eles estão sempre fazendo? Tentando fazer com que essa maioria seja, de alguma maneira, mistificada por algumas formas de discurso. Então, nós temos aí a coisa moral, o mito da ideologia de gênero, a mamadeira, esse tipo de coisa, que é a tentativa de você fazer com que as pessoas se mobilizem por alguns fantasmas, certo? Ou então cortar fora o jogo democrático. Eu acho que assim, em 2014, a Dilma super
super desgastada, tá? Um governo mal avaliado, um governo ruim mesmo, certo? Uma campanha gigantesca contra a Dilma, contra o seu governo, contra o seu partido, com a Lava Jato a toda, a mídia completamente empenhada na campanha de derrubar a Dilma da forma mais deslavada, e ainda assim o Aécio não conseguiu ganhar. Daí naquele momento eles se desencantaram da democracia eleitoral, certo? Mesmo com tudo a favor deles, eles ainda assim perderam. Então pela democracia não ia dar certo. Eu acho que aquilo que pavimenta o golpe, e como você bem lembrou, o que o Bolsonaro disse foi o que o Aécio disse logo depois da eleição. Esse resultado não vale, porque não foi o resultado que eu quis. Então, para a gente ter democracia, não pode ter poder de veto. E esses setores têm poder de veto. Os militares estão atuando como poder de veto, os interesses dos Estados Unidos como poder de veto, a nossa classe dominante com poder de veto. Então, o que sobra para o povo? O que sobra para as maiorias? Porrada. Ou baixa a cabeça e aceita, mas isso não tem como durar, ou porrada de diferentes maneiras. Tá? Já a eleição de 2018 é isso. Por que a eleição de 2018 acontece da maneira como acontece? Porque o povo brasileiro parecia que não estava entendendo que ele não podia votar no Lula. Ele estava querendo votar no Lula. Então, essa coisa, eles acabaram votando, uma parcela desse acabou votando no Bolsonaro. Sim, porque a decisão de voto é algo bem complexo. Mas, assim, claramente, quer dizer, foi feita toda uma campanha para desqualificar o Lula e ainda assim ele ganharia a eleição. Sim. Daí tiveram que tirar o Lula. Só que daí o que a gente tem? A gente tem o fato de que esse eleitorado é um eleitorado pouco sofisticado politicamente, pouco informado, certo? Muito dependente desses circuitos de informação oficiais. Houve um esforço muito grande para reduzir a transferência de votos. Tá? Então, vocês devem lembrar, mas a Justiça Eleitoral impedindo que o Lula aparecesse na campanha. Que não desse entrevista. A proibição para dar entrevista. O Lula não podia aparecer dizendo Haddad é o meu candidato. O Haddad podia dizer, mas é muito diferente, certo? Porque daí o Meirelles dizia que ele era a continuação do Lula. Então não tem credibilidade. Mas houve esse esforço para impedir o esclarecimento do eleitorado. É um negócio impressionante, porque a Justiça Eleitoral agiu para fazer com que o eleitorado fosse às urnas menos esclarecido. E daí entram esses circuitos aí do pânico moral, certo? Então, para uma parte da população, o pânico moral era a corrupção, a outra parte da população, o pânico moral era pela ideologia de gênero, um candidato como o Haddad, ele teve dificuldade para romper isso. Eu acho que a gente pode pensar nisso também mais uma vez. As limitações da inclusão política ao longo dos governos petistas. O eleitorado que se alinhou com as políticas que o Lula e como herdeira dele a Dilma punha em prática, foi um eleitorado que foi, vamos dizer assim, ensinado a se expressar pelo voto. E nada mais do que o voto. Então, se o Lula fosse candidato, eles votariam no Lula. Se o Lula não era candidato, o que teve de pressão para impedir o impedimento arbitrário da candidatura do Lula? Muito pouco, muito aquém do que se poderia esperar. Era um eleitorado com pouca politização. Agora, hoje, se a gente for olhar as pesquisas de hoje o Bolsonaro não ganharia. Sim. Hoje o Haddad ganharia, e se tem esses 12% que são os fanáticos do Bolsonaro, e do outro lado tem 30%. Então, hoje a conjuntura, a percepção popular pelas pesquisas parece ser muito diferente de há um ano. E você estava falando por que não há essa reação, né? Tem a questão da mobilização, mas esse tempo alguém estava falando que, comparando a situação de hoje, em que a gente está na recessão mais duradoura da nossa história, com a dos anos 80, que o pessoal saiu derrubando as grades do Palácio Bandeirantes. Quer dizer, teve explosões desordenadas, mas houve uma
houve muita manifestação assim, de protesto contra aquela situação mesmo na ditadura, a questão da carestia. E há uma explicação, que eu não sei se você concorda, é que, diferentemente do passado, hoje a gente tem ainda, apesar de todos os pesares, um colchão das políticas sociais que foram implementadas pela Constituição que está sendo usado. Está no fim, mas as pessoas estão vivendo, né, de aposentadoria, estão se virando. Como é que você vê essa percepção de que, puxa, votamos errado, ou votamos mal, ou estamos mal, e essa reação a partir dessa recessão que é muito profunda? Eu acho que essa explicação é uma explicação... eu não tenho uma resposta, mas eu acho que essa explicação certamente precisa ser incluída em qualquer resposta que a gente tenha que dar. Quer dizer, o nível de desespero, ele ainda é minorado pelo que sobrou em termos de uma certa, tanto proteção social, como uma certa bonança do período de maior crescimento econômico. Mas eu acho que não é só isso. Tá? Eu acho que a gente tem hoje circuitos ideológicos funcionando de uma maneira muito forte, tá? No sentido de levar as pessoas a buscarem soluções mais individualizadas e menos coletivas. Eu acho que isso é uma das coisas mais sérias. A igreja, a ideologia do empreendedorismo, essa coisa que leva a que o trabalhador, despido de todos os direitos, ele seja levado a ver a si mesmo não como o trabalhador completamente ferrado, mas como uma espécie de capitalista que tem formação. E a culpa é dele, né? Isso. A meritocracia, quer dizer, num país como o Brasil, a ideia, o candidato lá do Partido Novo dizia isso, que a desigualdade é simplesmente um efeito dos méritos diferenciados. Então, eu acho que isso também tem que ser combatido. Eu acho que também houve uma falha na medida em que se acomodou a esse discurso. Eu acho sério que quando a gente tem nos governos Lula e Dilma um aumento da formalização do trabalho, melhorias na condição da classe trabalhadora, mas, sobretudo, um avanço dos subproletários à condição de trabalhadores, que isso tenha sido vendido como sendo uma ascensão à classe média. Então, você desqualifica simbolicamente a identidade de classe trabalhadora e você compactua com o discurso individualista, que é o discurso da teologia da prosperidade, o discurso do empreendedorismo e o discurso da meritocracia. Eu acho que isso também dificulta, quer dizer, as pessoas estão... É claro que isso tem limite, porque não dá certo e as pessoas percebem, elas aprendem com a experiência, mas elas estão focadas em encontrar saídas individuais da forma que for. Então a pessoa está lá pedalando para entregar comida, rodando 18 horas por dia num Uber e coisas do gênero, que é a ideia de que se eu não estou encontrando uma saída é porque o meu esforço individual ainda não chegou no ponto que devia. Mas eu acho, mais uma vez, isso tem vida curta, porque isso não apenas é inviável para a maior parte das pessoas, como muito menos vai ser coletivamente a solução, certo? Se nós tivermos todo mundo rodando de Uber, como os motoristas de Uber vão sobreviver? Tem até um impedimento lógico. Mas eu acho que enfim, conforme esse colchão que sobrou vá diminuindo, ele está diminuindo porque as políticas são mais restritivas e porque as pessoas estão gastando as suas gorduras. E conforme a busca das soluções individuais esbarre nos seus obstáculos, eu acho que a tendência é que a gente tenha um aumento dessas tensões. Acho que isso não tem dúvida. Como nós tivemos nos anos 80. Tá? Como nós tivemos, que foi um período, quer dizer, logo o final da ditadura militar, era um período de saque a supermercado, era um período em que o desespero das pessoas pelas suas condições de vida se tornavam algo que não podia mais ser escondido, irrefreável. Então, acho que, e assim, a não ser que exista uma mudança brusca na condição da política econômica, não existe a perspectiva disso de fato melhorar. Na verdade, eles têm usado a nossa crise como
uma desculpa que nunca termina para ampliar as políticas de destruição do Estado brasileiro. Então, a gente retira mais direito, que daqui a 10 anos vai ter mais emprego, mas a mudança efetiva numa política que faça que o Estado brasileiro volte a se comprometer com o crescimento da economia, com a geração de emprego e renda e com a distribuição da riqueza, isso não está no horizonte. E não estando no horizonte, a gente só vai agravar essa situação. Mas as desculpas vêm se esfarelando, né? Quer dizer, você vê, no ano passado, a reforma trabalhista era a panaceia para todos os males. A partir dali, o Brasil ia crescer, a Previdência ia melhorar. Coisa e tal. No primeiro mês, depois da implantação da reforma trabalhista, houve um dos maiores baques de arrecadação da Previdência, e em relação à questão de emprego e de atividade industrial, os números aí estão mostrando o fracasso disso. Né? Mas a percepção das pessoas, apesar disso, que está certo, ainda é de quem é a culpa da situação que a gente está vivendo? Do Lula, do PT, da Dilma. Uma boa parcela ainda responde assim, ou não? Pelo menos a pesquisa diz isso. Eu acho que existe um simplismo que torna esse tipo de discurso mais palatável, certo? Por que não tem emprego? Porque existe muita regulação e muito imposto, muito custo indireto. A gente retira esses custos indiretos, aumenta o emprego. Não sei qual era o cientista que dizia, para todo problema existe uma resposta simples e errada. Então, em suma, é isso. Eles estão repetindo isso. O problema, mais uma vez, é que só tem sido implementado e as consequências são o contrário do que era previsto. É a reforma trabalhista. Agora, a mini-reforma trabalhista, a tal lei da liberdade econômica, é a nova promessa de gerar 10 milhões de empregos. Depois da tributária. E a reforma... Isso é uma coisa que não termina e faz parte do discurso do ultraliberalismo. Eles sempre implantam as suas políticas, elas sempre dão errado, e a culpa é que elas não foram implantadas tão radicalmente quanto se devia. Que é o que faz com que agora, por exemplo, o Macri seja apresentado como um socialista. A Argentina deu errado porque as políticas do Macri são políticas quase socialistas. E não porque é a consequência dessa política de ajuste. E isso, assim, a literatura internacional mostra, é a consequência permanente das políticas de ajuste, esse desastre econômico e social. Eu acho que... mais uma vez, nós temos a dificuldade de ter que apresentar uma narrativa diferente. E a nossa narrativa eu acho que é mais complexa. Eu acho que isso é um dos problemas da gente estar trabalhando num ambiente de discussão tão rarefeito. Certo? Nós temos que desfazer mitos. Nós temos que construir conexões que deem conta da complexidade do mundo real. E isso, às vezes, é mais difícil fazer num meme, num tweet, numa conversa de 30 segundos. Mas a gente tem que fazer isso. E eu acho que tem que fazer isso juntando com a experiência das pessoas. Eu acho que é isso que o discurso da esquerda deve procurar. E aí é por isso que o Lula faz falta. Com todos os seus limites ou problemas das suas políticas, mas como capacidade de comunicação. A capacidade de atingir a experiência vivida das pessoas. Eu acho que é isso que o discurso da esquerda deve procurar. Essa conexão com a experiência vivida das pessoas no mundo social tal como ele é. Acho que com isso a gente consegue, eu acho, ir desfazendo essa montanha de falsidades e meias-verdades que constrói o senso comum hoje disseminado no país. Bom, você falou falsidades e meias-verdades, eu vou pegar aqui o gancho para pedir que você comente o discurso do Bolsonaro hoje na ONU. Não sei se você chegou a assistir, mas imagino que tenha tomado conhecimento aí, por causa dos horários aí todos, né? Eu estava no avião e fui poupado de assistir o discurso, mas eu vi alguns resumos e alguns comentários, certo? E pelo que eu vi foi pior do que o esperado, porque foi mais longo do que o esperado, certo? Quanto mais tempo ele fala, pior vai ser. Agora, o que eu acho que a gente tem claramente é uma política de completo desapego à verdade factual.
certo? Se trata de inventar fantasias e vendê-las para o seu público cativo. Acho que claramente, quer dizer, a questão da Amazônia se torna o maior emblema disso aos olhos do mundo, certo? Que é, às vezes, as medidas mais patéticas, né? A ideia de que não existe queimada, é gente fazendo uma fogueira para assar uma carne e coisas do gênero que chegam a ser risíveis. E, na verdade, é constrangedor que você tenha a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o chefe de Estado do Brasil, falando esse tipo de absurdo, esse tipo de besteira. Mas isso, a meu ver, é deliberado, quer dizer, é uma tentativa de não engajamento em qualquer tipo de discussão. Você constrói um mundo à parte, portanto você não tem como se engajar na discussão com quem está vivendo no mundo real. Ele foi para a ONU para falar para o seu público, certo? Para o seu público. E daí eu teria que ver o discurso, porque eu já vi algumas polêmicas de interpretação sobre isso. Mais para o seu público nacional ou para o público internacional da extrema-direita a qual ele se alinha. Mas seja como for, não existe nenhuma vontade de dialogar com os representantes das outras nações, com os representantes das organizações não governamentais, com os representantes da sociedade civil global. É falar para uma plateia cativa que é alimentada por esse tipo de teoria da conspiração, por esse tipo de falsificação da realidade. Essa é a estratégia da extrema-direita no mundo e a estratégia do Bolsonaro no Brasil. É até difícil, eu acho que uma boa parte do nosso atordoamento é que eu acho que por ingenuidade, nós assim de maneira geral, o campo democrático em geral, o campo progressista, o campo popular, jamais esperamos esse tipo. Nós permanecemos numa visão de que mesmo com problemas haveria um mínimo de debate racional, haveria um mínimo de construção de argumento para sustentar posições e a gente entraria nisso. Eu acho que um exemplo disso é a própria campanha eleitoral. Quer dizer, quando chega ao segundo turno com Bolsonaro e Haddad, muita gente, eu inclusive, pensava, não, no segundo turno Bolsonaro está mal porque ele vai ter que ir aos debates, porque você não cogita que um candidato chegue ao segundo turno e não vá aos debates. E nos debates, evidentemente, ele teria dificuldade. E ele não vai aos debates. E isso foge completamente de uma visão que nós acabávamos mantendo de que a política, em alguma medida, passava por troca de argumentos, passava por convencimento, e não... Algum grau de honestidade. Algum grau de honestidade, e ele abre um jogo completamente diferente, e nisso nós continuamos atordoados. Temos que saber reagir a esse jogo sem imitá-lo, porque senão nós vamos descer ao mesmo nível. Temos que reencontrar caminhos de fazer um debate político de melhor qualidade, mesmo enfrentando esse adversário. Você falou, não é um presidente normal, ele é um neofascista? Olha, existe uma longa polêmica, né, se nós podemos ou não podemos chamar de neofascista. Eu não sou especialista nisso, mas assim, às vezes eu vejo pessoas que argumentam que para a gente poder usar o rótulo fascista, a gente tem que preencher um requisito, um conjunto de requisitos tão grande que só sobra mesmo o Mussolini, certo? Eu acho que, claro, as circunstâncias mudaram, as políticas mudaram, existem mudanças no discurso. Agora, tem pontos de contato muito fortes entre essa extrema-direita de hoje e o fascismo da primeira metade do século passado. Eu acho que existe um apelo a um público que se sente desorientado num mundo em mudança rápida, que sente que algumas certezas estão se erodindo e que querem muito se apoiar em algo que seja irrefutável, então pelas tradições, né,
a isso. E existe também uma mobilização dos afetos políticos ligados ao ressentimento, ao ódio, ao egoísmo, muito forte, tanto no caso do nazifascismo dos anos 20, 30, 40, quanto dessa extrema-direita que o Bolsonaro representa no Brasil hoje. Então, no meu modo de entender, sim, eu acho que existe um componente neofascista. Lembrando que o neo significa que não é exatamente o mesmo fenômeno que a gente teve lá atrás. Por exemplo, a gente já falou disso, mas existia um componente nacionalista no fascismo original que hoje é o nacionalismo para os Estados Unidos, que hoje não existe. Mas existem outras continuidades que eu acho que são fortes. E isso não é relevante do ponto de vista da política, não é uma discussão bizantina, porque por isso eu acho que a gente estudar a experiência do fascismo da primeira metade do século passado pode nos dar algumas pistas para entender o bolsonarismo hoje. Pegando esse gancho, se falou muito na primeira metade do século XX da frente contra o fascismo. E, de novo, aqui a história se fala muito da frente. Dá para fazer a frente? Não dá? Com quem é essa frente? Como é que vamos derrubar? Ou como é que vamos parar o Bolsonaro? O que você pensa sobre essa coisa da frente, não frente? O que é? Você falou aí de tarefas enormes para a oposição. Sim. A gente está vendo a oposição um pouco não unificada em relação a esse combate. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que a questão da frente tem que ser entendida não simplesmente como o objetivo é derrubar o Bolsonaro, mas como o objetivo é reconstruir um espaço de disputa democrática no país. Tá? Porque se a gente quer derrubar o Bolsonaro, bom, de acordo com os filhos dele, até o Mourão quer, certo? Então, derrubar o Bolsonaro pode significar simplesmente tirar o bode da sala. Tá? É claro, Bolsonaro está fora de qualquer parâmetro. Bolsonaro é um sujeito de uma agressividade ímpar, de uma estupidez fora de série. Mas, sem o Bolsonaro, nós podemos continuar com o projeto do golpe de 2016. Porque o projeto do golpe de 2016 não era colocar o Bolsonaro na presidência. O Bolsonaro foi um acidente de percurso. Tá? Porque os candidatos preferenciais eles não decolaram. Para mim, isso é claro. Quer dizer, o Bolsonaro era uma personagem secundária na trama do golpe. A extrema-direita foi colocada na rua como uma espécie de, colocar uma frente bastante agressiva para intimidar a esquerda, mas não se esperava que ela fosse tomar o protagonismo da história. Mais uma vez que não tinha outra alternativa, quer dizer, a alternativa era ou recompor com a centro-esquerda, permitir que a centro-esquerda voltasse, ou ficar com essa direita extremada, optaram por ficar com essa direita extremada. Mas se a gente tirar o Bolsonaro, você pode continuar com a política de desmonte do Estado brasileiro. Você pode continuar com a política de retirada de direitos da classe trabalhadora e da população mais pobre. Você pode continuar com o desmonte da Constituição de 88. Você pode continuar com a justiça seletiva. E isso, a meu ver, não serve ao campo democrático, ao campo popular. Porque eu acho que o que está em jogo, que foi, na verdade, o objetivo do golpe de 2016, foi impedir que o campo popular participasse do jogo político efetivamente. Impor um veto à presença do campo popular no jogo político. Isso está sendo feito com o Bolsonaro, mas isso pode ser feito sem Bolsonaro. Então, quando a gente tem aquele ato aqui em São Paulo de organização da frente, como é que era o nome? Direito Já. Em que a bandeira Lula livre, por exemplo, é vetada, o que isso significa? Significa que você está querendo que a esquerda se acomode a uma campanha contra o Bolsonaro, abrindo mão das suas bandeiras. E que a bandeira Lula livre, na verdade, emblematiza uma série de outras bandeiras, não é só uma questão pontual de justiça de um homem que está preso a partir de um processo viciado. É que a prisão do Lula significa a seletividade da justiça
significa a disposição de impedir que o campo popular dispute efetivamente o poder no país. Ou seja, não é uma bandeira petista, é uma bandeira... Não é uma bandeira petista. Sem dúvida nenhuma não é uma bandeira petista. É uma bandeira que tem a ver com o Estado de Direito e tem a ver com a democracia. Tem a ver com que a lei não pode ser usada para perseguir politicamente, tá? E tem a ver com que as eleições devem ser disputadas limpamente e você não pode vetar candidatos porque não quer que eles ganhem. Então, isso é a bandeira Lula livre. Quando você quer um direito já e uma frente contra o Bolsonaro que impede isso, o que está se querendo é que, em nome de um aumento da civilidade política, que não é que isso seja irrelevante, e que a gente volte a ter um presidente da República que não seja um vexame completo, e que a gente não tenha uma agressividade, uma violência extremadas no centro do poder do país, mas que a gente abra a mão de ser esquerda ou de defender as bandeiras do campo popular. Então essa frente não serve, a meu ver. Tá? Porque o que... isso não quer dizer que você não possa ter alianças pontuais com diferentes setores. Mas é necessário garantir que a esquerda possa se colocar como esquerda. É necessário que a esquerda diga: nós não aceitamos que o jogo político seja tutelado de maneira que o nosso lado, seja proibido de ganhar. Então, se a gente aceitar uma conformação de uma frente democrática, uma frente ampla, que aceite esses limites, a gente está, na verdade, dizendo: a gente aceita uma democracia tutelada. Acho que isso é muito pouco, acho que isso é insuficiente, acho que isso é uma chantagem. O bolsonarismo, às vezes, ele é usado como uma chantagem para que uma direita mais civilizada garanta a continuidade de políticas antipopulares, que são a continuidade entre Temer e Bolsonaro, entre o golpe e o bolsonarismo. Eu acho que a gente não pode deixar de ver essa continuidade. Eu acho que existe uma linha de continuidade entre a ruptura de 2016, quando a Dilma foi derrubada, e o que a gente está vivendo hoje. A gente não pode compactuar com a continuidade do golpe em nome de simplesmente tirar o Bolsonaro. Então, fora Bolsonaro não é uma palavra de ordem, então? Eu acho que fora Bolsonaro é uma palavra de ordem que surge espontaneamente. Então não se trata de censurar essa palavra de ordem, mas eu acho que a bandeira adequada nesse momento é pela anulação das eleições de 2018. Anulação das eleições. Porque as eleições de 2018 não foram legítimas. Não foram legítimas porque elas foram feitas com atores políticos impondo vetos à escolha popular que não... esses atores não tinham a legitimidade para impor veto nenhum. A mídia, as Forças Armadas, o Poder Judiciário. Então não foram eleições legítimas, foram eleições contaminadas por essa parcialidade na qual elas se desenvolveram. Eu não estou dizendo que isso seja uma bandeira que seja realista, que a gente vai alcançar isso na semana que vem. Mas eu acho que a bandeira da anulação das eleições de 2018 sintetiza a ilegitimidade do processo político no Brasil dos últimos anos. E a necessidade de romper com os elementos dessa legitimidade. Significa a necessidade de reconstruir o mínimo de uma democracia eleitoral digna do nome, que a gente perdeu em 2016 com o golpe e cuja perda foi reiterada com as intervenções no processo eleitoral de 2018. Como é que uma bandeira como essa se casa ou não se casa com a participação no processo eleitoral do ano que vem, por exemplo? Pois é, às vezes as pessoas colocam isso, certo? Se a gente está dizendo que é ilegítimo, a gente não deve participar. E eu discordo. Eu acho que, embora o processo seja ilegítimo, tá, ainda assim ele abre brechas para a difusão de determinadas discussões, abre brechas para algumas vitórias pontuais que, no entanto, não são irrelevantes. É como durante o período da ditadura militar. Certo? As eleições eram completamente tuteladas, o general
da ocasião caçava os mandatos de quem tinha sido eleito e ele não gostava, as condições da disputa eram completamente desiguais, mas ainda assim havia um espaço ali naquela institucionalidade viciada que não devia ser desperdiçada. Porque se a gente tivesse condições, se tivesse força política para desprezar as eleições, a gente estaria em outro patamar. Mesmo viciada, nós não temos essa força, nós temos que participar delas. Agora, eu acho que as eleições elas devem ser entendidas como mais do que elas próprias. Tá? Não é um autor muito na moda, mas eu acho que a gente tem que lembrar das lições do velho Lenin sobre a participação do processo eleitoral como um processo de educação política. A eleição não se esgota em si mesma, a eleição não deve ter como a obtenção de uma vitória pontual como sendo seu objetivo máximo, ela deve ser vista como um espaço em que você pode ampliar o nível do debate político na sociedade. Uma vitória que minimiza o nível do debate político, na verdade, é uma derrota. Uma vitória que é feita à base de concessões aos discursos dominantes, que não enfrenta, isso na verdade, é uma derrota. Então, acho que é isso, quer dizer, o que a gente tem que fazer nessas eleições, a meu ver, não que eu tenha alguma capacidade de interferir no que está acontecendo, mas acho que a gente tem que procurar construir programaticamente a aliança das esquerdas onde for possível, certo? Porque senão nós vamos ser levados, isso é próprio do processo eleitoral, a disputas muitas vezes personalistas ou por picuinhas internas. Então, o processo eleitoral ele serve como um momento de formalizar essa aliança do campo popular e um momento de disputar, como se diz hoje em dia, disputar as narrativas com clareza, certo? Buscar demonstrar da forma mais clara que for possível qual é a natureza do processo político que nós estamos vivendo, quem ganha e quem perde com ele, quais são as consequências esperadas para a esmagadora maioria da população. Eu acho que esse momento é um momento que pode ser... Porque se a gente pensar na maior parte da população, num país com um associativismo tão precário, com um grau de politização tão limitado como é o Brasil, até popularmente, né, a eleição é entendida como o momento da política. Então, é um momento que as pessoas se abrem mais para a discussão política, que elas focam mais, porque, afinal, mesmo que seja algo pequeno, mas elas são chamadas a dar uma opinião formalmente, que é o voto. Então, é uma janela de ampliação do interesse pelo debate político, e eu acho que essa janela não pode ser desperdiçada, mesmo com as eleições sendo que elas sempre são, menos ou mais, certo? Viciadas, já são viciadas pelo poder econômico, pela mídia, e hoje são viciadas também pelo viés das instituições da justiça e pela pressão efetiva de outros. Mas mesmo viciadas, essa janela se abre, eu acho que ela deve ser aproveitada. Eu queria agora voltar para o ano passado. Sim. O seu curso, né? Isso. Né? Sim. A gente está falando de democracia e de ataques à democracia e de educação e de ataques à liberdade na academia. Isso aconteceu no ano passado. Você foi pivô aí de um evento que mostrou uma face do governo de então e também mostrou a reação da comunidade acadêmica. Eu não vou ficar falando o que aconteceu, é exatamente a pergunta para você sobre aquele momento e o significado tanto do ataque quanto da resposta aí da academia. Na verdade, foi um curso que eu ofereci para a graduação em Ciência Política da UNB, um curso optativo, que a gente chama de tópicos especiais, né, que são cursos que têm ementa variável, de acordo com os interesses de pesquisa daquele momento, e era um curso intitulado O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil, e o então ocupante do Ministério da Educação, o Mendonça Filho, ele tentou proibir a realização do curso, certo? Que, na verdade, o que pega mesmo foi o uso da palavra golpe.
E esse uso da palavra golpe eu acho que é importante, porque hoje até o Michel Temer reconhece que foi golpe, né? Mas houve uma tentativa de vetar esse uso. Havia um tabu. E você usar a palavra golpe para se referir ao golpe era a demonstração que você era um militante partidário. E eu fiz questão de usar a palavra porque eu acho que é importante dar um nome às coisas e entender de partida a natureza dos processos políticos em curso. Em suma, houve a tentativa de vetar a disciplina numa afronta completa à autonomia universitária, que demonstrou, aliás, completo desconhecimento que o Mendonça Filho tinha sobre o funcionamento da universidade. Ele falou que a universidade está virando uma bagunça, cada um pode criar sua teoria, enfim, e mostrou uma tentativa de intimidação que, para mim, pessoalmente, me atingiu muito pouco, porque o Mendonça Filho estava para sair do ministério, então ele deixou aquilo em banho-maria e acabou não tomando as iniciativas persecutórias que ele tinha anunciado, porque pegou mal. E depois o Tribunal de Contas, instado por um deputado de direita, fez um pedido de esclarecimento, que a universidade respondeu, eu nem fui mobilizado. Foi, desse ponto de vista, tranquilo, mas serviu para atiçar uma militância da extrema-direita. Tinha gente que ia nas redes sociais, na verdade, estimular que fossem pessoas impedir no grito que a disciplina acontecesse. Então foi uma situação meio desagradável, bastante desagradável, tinha segurança na porta da sala, tinha uma série de medidas para tentar fazer com que a disciplina de fato pudesse acontecer. Mas o que eu achei importante naquele momento foi, de fato, a solidariedade que veio de universidades do Brasil inteiro. Teve mais de 40 cursos, que foram criados, muitas vezes por colegas, professores, professoras que nem me conheciam, certo? Mas que naquele momento, em nome de valores importantes, a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão, a autonomia universitária, se dispuseram a dividir o ônus da perseguição e criaram cursos com o mesmo nome, para demonstrar que nós não estávamos dispostos a abrir mão do nosso direito de falar do mundo. E, em alguns casos, alguns desses colegas sofreram perseguições muito mais fortes, principalmente naqueles locais em que existia um Ministério Público instrumentalizado pela extrema-direita. Houve cursos que foram proibidos, houve casos de procuradores que exigiram que os programas das disciplinas das universidades fossem autorizados por eles. Certo. Mas eu acho que aquele momento marcou uma disposição da universidade brasileira de resistir. Eu acho que a gente precisa recuperar essa disposição, certo? Eu acho que a gente tem visto aí uma escalada de tentativas de silenciamento. A gente teve agora, recentemente, o caso do ato Moro Mendes na Faculdade de Direito da UF, no Rio, em que o reitor a reitoria se curvou à pressão do MEC, pediu e exigiu o cancelamento do ato, acabaram conseguindo uma liminar e o ato ocorreu, mas nós temos que demonstrar essa nossa disposição. Inclusive porque eu acho que é importante a gente que está na universidade pensar que nós temos sofrido muita pressão, mas que nós ainda estamos num espaço relativamente protegido e relativamente privilegiado, que outras parcelas da população têm sofrido muito mais diretamente os ataques desse governo e das pulsões aí que ele está colocando na rua. Então, quando a gente pensa o que está acontecendo com vários movimentos sociais, com os militantes do Movimento Sem Terra, o movimento indígena, o movimento de trabalhadores sem teto, população LGBT, populações da periferia, eu acho que isso avulta a obrigação que nós que estamos na universidade temos de nos erguer em defesa da liberdade, dos direitos, da democracia e desses grupos que são atingidos. Nós ainda estamos no momento em que os ataques contra nós são tentativas de censura, processos administrativos, coisas relativamente... algumas perseguições nas condições de trabalho, mas
nós ainda estamos relativamente protegidos. Eu acho que o nosso papel, com o grau de legitimidade que a gente ainda tem na sociedade para nos manifestarmos contra a derrocada dos direitos, contra as violências contra tantas populações e em favor da democracia, esse papel a gente tem que honrar. Manter a chama da insubmissão. Com certeza. Legal. Que é isso, a gente está conversando aqui com o professor Luiz Felipe Miguel, que lança hoje em São Paulo o livro O Colapso da Democracia no Brasil, no final da tarde, lá na Livraria Expressão Popular. Eu queria, ainda que você comentasse um pouco, bom, o livro está sendo lançado hoje, mas seus projetos, seus trabalhos, você está trabalhando em outras coisas, está na produção de outros livros, o que vem pela frente? Veja, na verdade, eu passei a maior parte do meu tempo na universidade trabalhando sobretudo com teoria política, teoria da democracia, teoria da representação, e foi o agravamento da crise brasileira que me obrigou a focar mais no Brasil, certo? Eu tinha alguns estudos sobre política brasileira, mas meu foco era muito mais a teoria. Então, nesse momento, esse livro, que é um livro de uma coleção voltada, é um livro que está sendo vendido a preço de custo, é uma iniciativa de ampliação do debate para um público amplo, mas esse livro ele serve, na verdade, de um primeiro passo. Mas o que eu estou trabalhando no momento, mas esse é algo que ainda que tem alguns anos de trabalho pela frente, é tentar entender, juntar, vamos dizer, o colapso da democracia brasileira com aquilo que na teoria da democracia a gente já estudava como sendo as fragilidades da democracia liberal. Certo? A democracia liberal é um arranjo que tenta conciliar a noção de igualdade que é própria da democracia com uma sociedade desigual. E isso leva a uma série de tensões. Eu acredito que o caso brasileiro mostra essas tensões com muita clareza e que a gente teve a nossa democracia sendo destruída a partir dos problemas desse casamento entre desigualdade e democracia. Então eu estou trabalhando, uma tentativa de juntar a literatura da teoria política com o caso brasileiro, mas isso ainda tem alguns anos de trabalho pela frente. Legal. Okay. Então a gente queria agradecer muito a sua participação aqui. Obrigado. E antes do encerramento, queria pedir a sua palavra, a sua mensagem aos nossos internautas que ficaram aqui, uma pequena assembleia aqui nos acompanhando. Bom, então, eu agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço também a quem acompanhou. Eu acho que, enfim, tem aquela frase que é na frase do Romain Rolland, mas que o Gramsci gostava de usar, que era que a gente tem que conciliar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Eu acho que essa frase sempre me vem à mente, porque no momento o trabalho da razão, ou seja, o pessimismo está fácil, e o otimismo a gente tem que arrancar, mas eu acho que a gente tem que arrancar esse otimismo porque a gente sabe que a história ela nunca para, certo? Que a gente está num processo que está sempre evoluindo, e esse desânimo, eu acho que ele é buscado por aqueles que tomaram o poder. Eles querem que a gente pense que a gente está num beco sem saída. E se a gente está num beco sem saída, a gente vai construir com as nossas próprias mãos a saída desse beco. Eu acho que a gente tem que manter permanente essa ideia de que a gente está num processo em aberto, num processo inconcluso e num processo em que a vontade de construção de um país melhor, de um país menos injusto, de um país menos violento, continua ativa e deve continuar presidindo os nossos esforços e o nosso trabalho. Legal. Então, muito obrigado, Miguel, Luiz Felipe Miguel. A gente lembra que essa entrevista fica disponível para você, para assistir novamente, discutir com os amigos, usar em grupos de estudo, como muita gente vem usando algumas das entrevistas aqui do Tutameia. Ela fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. E o trabalho está ancorado
no nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. No canal de vídeo, inscreva-se, clique lá na sinetinha para receber as notificações de novos vídeos, novas entrevistas que a gente vai colocando semanalmente no canal. Felipe, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Tchau, pessoal. Tchau.